Se você é empreendedor e sentiu que 2025 foi um ano em que o governo resolveu empurrar várias mudanças tributárias goela abaixo, fica comigo até o final, porque o que foi aprovado em 2025 começa a cobrar a conta em 2026. E quem não se preparar agora vai pagar caro depois. 2025 não foi um ano comum, foi um ano em que várias mudanças estruturais passaram, muitas delas sem diálogo com quem empreende de verdade. Enquanto o discurso era de simplificação, o que o empreendedor viu na prática foi mais complexidade, mais cruzamento de dados e menos margem para erro. E a maior prova disso começa com a regulamentação da reforma tributária. Em janeiro de 2025 foi sancionada a Lei Complementar 214, que regulamenta a reforma tributária do consumo e detalha o funcionamento do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Esses tributos unificam vários impostos atuais e fazem parte da transição do novo sistema tributário. A aplicação dos novos tributos começa em 2026, em fase de teste, com uma alíquota de 1%, mas 2025 foi o ano crucial para a adaptação legal, operacional e tecnológica das empresas. Não foi opcional. Quem emite nota, seja para a venda de produtos ou na prestação de serviço, precisou adequar sistemas, parametrizar softwares e ajustar processos internos para estar pronto para o novo modelo. Um dos pontos mais duros dessa lei é o split payment. Na prática, isso significa que o imposto tende a não passar mais pelo caixa da empresa, sendo separado no momento da liquidação da operação. No momento em que a venda é liquidada, a parte do IBS e da CBS é automaticamente separada e enviada direto para o fisco. O dinheiro do imposto não entra mais na conta do empreendedor. Isso muda completamente o fluxo de caixa, exige reengenharia financeira, conciliação diária e muito mais controle. O impacto começa em 2026, mas quem não se preparou em 2025 vai sentir primeiro. Além disso, os documentos fiscais também mudaram. Durante 2025, empresas e softwares fiscais precisaram se adequar aos novos layouts dos diversos modelos de notas fiscais, que agora passam a ter campos específicos para IBS, CBS e também para o imposto seletivo. Isso exigiu atualização de sistema, mudança de processo e adaptações operacionais, tudo ainda antes da cobrança efetiva. A Lei Complementar 214 também trouxe regras diferentes para alguns setores. Áreas como saúde, educação e transporte passaram a ter alíquotas reduzidas, enquanto os itens da Cesta Básica Nacional terão alíquota zero. Isso ajuda a dar mais previsibilidade na formação de preço, mas deixa claro que o novo sistema não trata todos os setores da mesma forma. Além disso, a lei regulamentou dois outros pontos importantes: o cashback, que é a devolução de parte dos impostos para as famílias de baixa renda, e o imposto seletivo, aplicado a produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Enquanto tudo isso avança no consumo, no final de 2025 veio outra pancada: a reforma do imposto de renda sancionada pela Lei 15.270, originada do PL 1087, traz uma alteração diretamente à tributação da pessoa física e à forma como os empresários recebem o lucro distribuído das empresas. O primeiro ponto é a ampliação da isenção prática do imposto de renda. Não houve mudança na tabela, mas foi criado um desconto que zera o imposto para quem ganha até R$5.000 por mês. Para quem ganha entre R$5.001 e R$7.350, esse desconto vai diminuindo de forma linear. Essa regra entra em vigor no ano calendário de 2026 e aparece na sua declaração do IRPF em 2027. Mais de 15 milhões de brasileiros são beneficiados, mas isso é só uma parte da história. O segundo ponto é o que mais preocupa o empreendedor: a tributação da distribuição de lucros. A partir de 2026, quando uma empresa distribuir mais de R$50.000 por mês em lucros e dividendos para uma pessoa física, haverá retenção de 10% de imposto de renda na fonte sobre o valor total. Isso vale para empresas do lucro real, lucro presumido e também para o Simples Nacional. Não é exclusividade de uma empresa grande. Essa regra existe
exige planejamento de distribuição de lucros e análise societária, porque a retenção acontece no momento do pagamento. Além disso, a lei criou também a chamada tributação mínima para altas rendas. Pessoas físicas com rendimento anual total superior a R$600 mil, considerando inclusive rendimentos tributáveis, isentos e sujeito à tributação exclusiva, passam a ter uma carga mínima de imposto de renda. O objetivo é alcançar quem possui alta renda, mas que hoje paga pouco imposto de forma efetiva por concentrar seus ganhos e rendimentos com baixa ou nenhuma tributação. Existe ainda uma regra de transição extremamente importante. Lucros apurados até 31 de dezembro de 2025 podem ser distribuídos sem a retenção de 10%, desde que a distribuição tenha sido formalmente deliberada até essa data. A partir dessa deliberação em ata, o pagamento desses lucros podem ocorrer nos anos seguintes, inclusive ao longo do período de transição até 2028, sem a incidência da nova tributação. Isso tornou 2025 um ano decisivo para quem tinha lucro acumulado na empresa, exigindo apuração correta, atas e organização societária para proteger esse dinheiro. E enquanto tudo isso avança, o MEI foi praticamente deixado de lado. O limite de faturamento continua travado em R$81 mil, sem qualquer atualização, completamente distante da realidade de muitos empreendedores. Em vez de aumentar o limite, o foco foi uma maior fiscalização. A Receita Federal consolidou a base legal para cruzar rendimentos do CPF com a receita do CNPJ do MEI, quando a atividade for a mesma. Isso aumentou muito o risco de desenquadramento automático para quem mistura contas ou usa o CPF para não estourar o limite do MEI. Além disso, houve um avanço significativo na integração e no uso de dados financeiros pela Receita Federal. Informações de movimentação via Pix, cartões e contas bancárias passaram a ser cruzadas de forma mais eficiente com as declarações do Simples Nacional, aumentando a capacidade automatizada de identificar estouro de limite e inconsistências. Somado a tudo isso, 2025 também trouxe outras obrigações. A declaração do imposto de renda passou a ter mudanças nos limites de obrigatoriedade e maior detalhamento de ativos no exterior. Com tributação definitiva de rendimentos, a DCTF Web teve ampliação de obrigatoriedade para novos grupos de contribuintes a partir de janeiro de 2025. Outro ponto importante foi a redução gradual da tributação da COFINS importação. A alíquota adicional, que era de 1%, começou a cair em 25%, passando para 0,8% e só deve ser totalmente extinta em 2028. Portanto, o recado é muito claro. 2025 foi um ano em que algumas regras mudaram. 2026 é o ano em que essas mudanças começam a pesar de verdade no caixa, no lucro e na rotina do empreendedor. Quem continuar improvisando vai pagar mais imposto, sofrer mais fiscalização e ter mais dor de cabeça. Se esse conteúdo te ajudou a entender o cenário real, deixe o like, se inscreva no canal e compartilha com outro empreendedor que ainda está perdido com tudo isso. E se você quiser atravessar 2026 com estratégia, organização e pagando apenas o imposto correto, a Tactus pode te ajudar. Fale com a Tactus, organize seu negócio e se prepare para o que vem pela frente.